emocionar, eu me emociono mesmo. Lembra quando a Priscila falou que, eu acho que foi a Priscila, né? Que você falou, Priscila, que às vezes você não se sente, que você não ia conseguir mudar a pessoa? Foi isso, Priscila? Foi você? E aí, olha quando a Priscila falou isso, como surgiu o assunto. Eu lembro que surgiu um assunto que a gente passou, acho que foi quase 15 ou 20 minutos em cima disso, quando a gente começou a falar que a gente não muda, que a gente ajuda o paciente, né? Mas e que a transformação é muito mais uma tarefa dele do que nossa, mas que é normal a gente se sentir impotente e que todo mundo passa por isso e que às vezes você vai cair na neura de querer que o paciente melhore. E você começa a ter aquele esforço, e que isso já é uma contratransferência, porque isso está vinculado à sua ideia de potência ou de impotência, e que aí você já começa a se esforçar, e isso às vezes não está ajudando, porque de repente o paciente ele está em uma situação de não de busca de melhora, então tinha que trabalhar outras coisas, e aí a Cidinha falou sobre isso, a Vanessa, deu muito conteúdo, muito conteúdo. Então, veja que nesse momento não estruturado, surgiu muito assunto. E é isso, você perceber o esquema do paciente, da pessoa não atendida. Qual é o esquema dele? O que ele traz que não é estruturado? Que ele não programa, aquilo que ele não sabe, como é que ele funciona. Não tem aqueles pacientes que eles fazem assim, ó. E outra, vou dizer como eles fazem assim, ó. Tem uns pacientes que eles fazem da seguinte maneira, eles falam para você, eles começam a te contar uma história, a narração, aí você começa a perceber a narração dele, só que nessa narração, ele faz uma narração e dá uma opinião, né? Aí ele narra algo e dá uma opinião, tipo tentando te convencer. Esse é o esquema do paciente. Provavelmente ele quer que você concorde com ele quer que as pessoas aceitem o que ele fale. Então, o movimento... Nossa, verdade, a Priscila escreveu, né? Com criança é mais difícil essa percepção. Porque muitas vezes a criança, o esquema da criança é o esquema dos pais, né? Que ela está reproduzindo, porque aí tem que depender da idade, tá, Priscila? Cada idade você vai ver o esquema. E a gente vai falar sobre isso, sobre criança, que é a parte da parte da psicologia infantil. Mas veja que o paciente ele começa a te contar algo, a narrativa, e quer te convencer. Tem aqueles pacientes que começam a te contar algo e chora. E aí você vê o esquema dele, provavelmente ele tenta ganhar a atenção das pessoas com choro, ele se coloca no lugar de vítima. E quando tem aqueles pacientes que ele te conta algo, só que eles pegam e ficam colocando culpa em outras pessoas, né? Que ele coloca a culpa em outros. Aí você pega o esquema dele e fala, olha, ele provavelmente no dia a dia dele ele faz isso, né? Ele fica procurando culpados, mas talvez ele entre no mecanismo de defesa de negação. A Vanessa, a Cidinha, que é muito da psicanálise, os mecanismos de defesa são os esquemas, né? Do paciente. É tudo esquema, né? Então, qual que é o esquema? E você vai perceber que todos nós temos esquemas, né? Qual é o esquema que você utiliza para formar aliança terapêutica com o paciente? Eu já percebi como que é meu esquema. Eu formo uma postura assim, né? É um esquema meu sempre, e começo a olhar assim para a pessoa dando atenção. Eu fico tipo como se eu abrisse os braços e falando, não, eu te acolho, tal. Eu vou fazendo esse esquema, né? E aí, o que acontece? Você vai percebendo os esquemas do paciente, né? Ontem, eu atendi uma pessoa que eu já peguei o esquema dela logo no começo. Ela chegou, perguntou meu nome de novo, eu falei, conforme ela começou a narrar, ela começava a falar, né, Elvis? Elvis. Aí eu comecei a perceber que ela já começou a formar uma intimidade e tal. E aí, no fim da sessão, ela me faz um pedido, né? Ela acaba me pedindo que eu pudesse atender ela sempre individualmente, porque lá na UBS, a maioria dos atendimentos é coletivo. Eu falei, olha o esquema dela, ela começa com Elvis,
começa com a ideia de aproximação, de intimidade, no final faz um pedido. Como, Cidinha? Entendi. É porque a intenção dela era ser atendida diferenciadamente, né? E aí você vê. E eu falando agora, assim, a gente não percebe que tem muitos esquemas. Olha quantos esquemas, porque eu tinha muitos na cabeça, agora eu comecei a esquecer dos esquemas. Deixa eu ver se eu fiz uma anotação aqui. Tem um que eu achei muito bacana. Ah, é... certo. Não tem aqueles pacientes que eles começam, Vanessa, fazendo o maior rodeio? Eles começam a fazer arrodeio, 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 para depois falar algo no final, que era o que ele queria falar mesmo. É o esquema do paciente. Aí, a partir do esquema, você vai percebendo, você já começa a fazer muitas hipóteses. Por exemplo, sabe aquele paciente que ele te narra uma história, mas sempre fazendo muita explicação? Provavelmente é uma pessoa que tem muita necessidade de aprovação. Ele quer ser aprovado. Aquele paciente que te conta uma história e ele, durante a história, ele lamenta muito. É um paciente que provavelmente traz um conteúdo de culpa. O que faz drama, narra e faz drama, ele provavelmente é aquela pessoa que está sempre se colocando como vítima. E aqueles que têm um esquema de descrever cada detalhe, ele chega para você, já começa a falar vários detalhes, de várias situações, é bem detalhista. Normalmente, aqueles são pacientes perfeccionistas, né? Então, no esquema, você já começa a perceber. Tem aqueles que faz narrações fazendo reclamação. Sabe aquela pessoa que reclama, né? Ele tá sempre reclamando, aí você vai percebendo o esquema dele, tá sempre reclamando. Normalmente essa pessoa tem muitas frustrações, né? Tem aqueles pacientes que, nossa, Vanessa, Cidinha, e aqueles, Josi, que chega para você e já descarrega um monte de conteúdo de uma vez. Pacientes normalmente ansiosos, né? Que descarrega muito conteúdo. Tem aqueles que já vão formando um apego, né? Uma aliança, já formam uma aliança com você e às vezes você pensa, olha, formou uma aliança terapêutica comigo, fácil, mas às vezes não é esse apego que ele está falando, é o esquema, né? Dele. Ele tem um esquema. Então, você vai percebendo qual é o esquema. E isso, como que a gente consegue perceber o esquema? É treino. Muito, 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 muito treino. Você vai ter, é com muito tempo que você percebe. Eu tenho um esquema de treinar. Além de atender todas as pessoas, eu faço algo que me deu um avanço muito grande. Não estou dizendo que vocês possam fazer isso, mas para mim funciona. Às vezes, quando eu quero treinar a percepção de esquema, eu faço o seguinte: eu assisto uma série ou um filme no mudo, só as imagens. E eu vou tentando descobrir o que é que está desenrolando ali, o que é que está acontecendo e tudo. E às vezes aí eu dou uma pausa, eu volto com som para ver se eu estava acertando. Gente, é sensacional. Com o tempo você desenvolve uma percepção enorme. Aí às vezes eu faço ao contrário. Eu assisto, mas eu tiro a imagem e fico escutando só o som. Porque você vai ter que perceber o tom de voz da pessoa. E aqueles pacientes, aqueles atendidos, que ele começa a falar com você, mas o tom de voz é um tom de voz de criança, de choro. Ele começa a contar uma história e aí o tom de voz fica de choro e de criança. Aí você já começa a pegar o esquema dele. Provavelmente, Cidinha, é um paciente que trabalha no mecanismo de defesa de regressão. É uma pessoa que ele regride ou ele está muito regredido em uma fase infantil, né, da imaturidade. E às vezes você pega isso só no tom de voz da pessoa, né? E tem aqueles que vai ter a postura do corpo, a gesticulação. Então você vai pegando tudo isso, mas na voz você já pega muita coisa, o tom de voz, né? Tem aquelas pessoas que vai ter um tom de voz lento, calmo, e você já vai criando hipótese como que é o raciocínio, que tipo de sintomas que essa pessoa está percebendo. Porque assim, se a pessoa está muito deprimida, normalmente o tom de voz é lento, arrastado, né? Se uma pessoa está ali muito acelerado, né, começa a falar muito,
provavelmente ele tem aqueles sintomas, Vanessa, Josi, de remoer. Sabe que as pessoas que falam muito rápido, elas normalmente, quando elas passam por alguma frustração, elas tendem a ficar remoendo, né? E isso vai cansando, desgastando, deixa a pessoa só o pó. E essa pessoa provavelmente vai ter dificuldade de dormir, porque na hora de deitar ela começa a remoer, não dorme, e aí conforme não dormiu, outros sintomas começam a aparecer, a vida fica toda desregulada, e aí começa a aparecer vários sintomas psicológicos, e tá lá no fato de não dormir, e o fato de não dormir está vinculado ao esquema que ela tem de ficar remoendo. E se você não percebe o esquema, como que você vai conseguir fazer essa leitura do que está acontecendo? Eu falei que eu me emociono, é sensacional. Isso é o que eu estou falando muito com pouco. Hoje eu acabei, estou falando básico. Porque tem uma coisa que chama assim, ó. Eu já vou passar para vocês, só vou falar só mais essa, e aí eu vou passar para vocês falar, porque a minha ideia é que eu entrasse nessa segunda parte 8 horas. Falar de 7h30 até 8 a parte estruturada, e a partir de 8 eu entrava na parte não estruturada. Mas como hoje foi o dia que eu precisei explicar para vocês que é assim que funciona, e que nessa parte não estruturada, que é o momento de fazer pergunta, de vocês falarem o que vinha na cabeça de vocês, até então eu suponho que vocês não tinham pegado isso, ou pegaram, né? E que talvez é o que vocês chamaram de didática também. Mas isso aqui eu preciso advertir vocês. Bom, pronúncia em inglês eu não consigo pronunciar corretamente, tá, gente? Então, qualquer coisa vocês me desculpam. Só que nessa percepção tem uma coisa que se chama efeito Halo, ou Halo, não sei. É assim que se escreve, é H-A-L-O. Quem sabe pronunciar inglês? A Vanessa sabe? Como que se pronuncia? Alguém sabe? H-A-L-O. Como que se pronuncia? É Halo? Eu não sei pronunciar inglês. Quem sabe? Como que se pronuncia? Esse dia. Então, vocês podem até pesquisar na internet sobre isso. O que é isso, esse efeito? Esse efeito é quando você percebe uma característica na pessoa e aí você cria ideia sobre a pessoa a partir dessa única característica. E aí você tende a se enganar. Seria mais ou menos assim, ó. Tem até uma imagem de uma moça que dê aquele efeito de princesa, e aí ela tá com a mão para trás. E atrás dessa, na sua mão, tem uma faca. Então, assim, ela parece uma pessoa doce, né? Uma pessoa, é uma flor, mas na verdade tem uma faca ali, um espinho. E tem uma imagem de um homem sujo, tipo trabalhador na roça, né? Aqueles trabalhadores de braçal, e também tá com a mão para trás, e atrás da sua mão tem uma flor para presentear uma pessoa. E aí quando você olha, você tende a pensar que aquela pessoa bem arrumada, que tá ali delicada, perfumada, não tem nenhum perigo, e aquele rapaz, ele é perigoso. Então você chega em uma conclusão a partir de uma característica. E isso é muito perigoso, porque quando o paciente chega, você começa a ter ideias, você começa a formar opiniões na primeira impressão. E nós, terapeuta, nunca podemos ter essa primeira impressão e já ficar com ela. A primeira impressão é sempre hipótese para formar possíveis outras hipóteses, né? Depois eu vou explicar isso, né? A primeira impressão é só uma ideia inicial. Você nunca pode ficar com a primeira impressão do paciente, porque às vezes ele chega para você, parece uma coisa, mas conforme você vai se relacionando com ele, aí você vai ver que não é nada daquilo, né? O que ele parece. Porque as pessoas criam personagens e criam imagens para ser aceita, né? Tem aquele paciente que chega toda boazinha para você, mas na verdade é uma pessoa hostil, uma pessoa complicada, não tem nada de boazinha. Então, vai ter um paciente que ele vai te enganar. Ele vai aparecer, você vai perceber algumas características, mas tem que ter cuidado com essa sua percepção. Você sempre põe em dúvida o que você percebeu. Porque nós, terapeuta, nós estamos sempre tentando enxergar o que está além do aparente, né? Porque a sua ideia é perceber o que está além do aparente. Só que para você perceber o que está além do aparente,
você vai a partir daquilo que você percebe. É aquilo que está visto, é a imagem do iceberg, né? Que só tem a pontinha, aquela pedra de gelo, mas tem um profundo, né? A gente enxerga primeiro a pedra de gelo ali, a pontinha, né? Que o Titanic bateu. Então tá, agora, bom, nós temos 20 minutos, tá, gente? Então eu vou passar agora para essa segunda parte da sessão, que ela não é estruturada, para vocês fazerem perguntas, fazer comentários, qualquer coisa que vier na mente de vocês. E no grupo do WhatsApp, vocês podem mandar perguntas, tá, gente? Porque como o nosso tempo aqui é curto, pode ter perguntas no grupo. Então, vou começar pela ordem alfabética, pela Cidinha. Hum. É, eu escutei perfeitamente. Cid, e quando você cita essa escritora, essa psicanalista culturalista, né, ela é psicanálise cultural, né, porque ela faz parte dos culturalistas, né?
Verdade. Verdade. Certo. Tá, vou passar. É, eu vou passar. Vou passar agora para Conceição. Pode falar, Conceição? Bom dia. Prazer. A Cidinha. Tá certo. Ó, eu vou aproveitar a oportunidade. Bom, tinha uma. Quando eu estava falando sobre a percepção, aí eu falei que a gente percebe o vocabulário, percebe as expressões de sofrimento, depois eu passei para a ideia da percepção, né? Passei para a questão do esquema. Falei vocabulário, sofrimento e o esquema. E tinha a parte que provavelmente eu ainda vou falar, que era sobre o clima, né? Que você vai perceber o clima que a pessoa traz. E aí eu quero aproveitar a oportunidade da Conceição, porque, veja, o clima dela, né? Quando ela começa a falar, não gera um clima assim de um estilo que é descontraído, que é amoroso, que é uma pessoa que é legal, mas também que é intensa, né? Que ela é uma pessoa, você começa, pelo clima, você começa a perceber. Ela é intensa, o vocabulário dela fala, eu amei, fofa, tô gostando, tô já fazendo entrega, eu vou contribuir. Então, a ideia inicial que dá, que é uma pessoa que é para frente, né? É uma pessoa que você gostaria de estar em uma festa com ela, né? Olha, vamos chamar ela para uma festa, né? Vamos chamar ela para se divertir, né? 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 E aí você vê a Cidinha, né? O clima da Cidinha. Eu penso assim, a sensação que dá assim, ó. Eu penso em estudar, né? Eu vou estudar,
né? Eu vou aprender. Me parece que a Cidinha gera esse clima, né? Intelectual de aprender. Você vê como ela cita autores, né? Então, assim, você começa a perceber o clima da pessoa, né? Mas aí, a partir do clima, você também vai formando hipótese, tá? Provavelmente, eu vou formando uma hipótese, porque eu não conheço a Conceição. Você é de que cidade, Conceição? De Minas Gerais. Aí eu vou formando uma hipótese. Mas tá, ela é uma pessoa legal, tudo, cuidado, não pisa no calo dela, não. Né? Você é assim? Faz sentido? Então, você, pelo clima, você já vai entendendo. Então, e outra, me parece que se ela não é de trabalhar sob pressão. Se ficar impressionando muito ela, parece que não vai, mas se deixar ela à vontade, ela desenrola. Então, se na vida dela, ela entra em um local que as pessoas começam a pressionar, começa a sofrer pressão dentro de casa, e a pressão, ela começa a sofrer, começa a ter algum sofrimento. Como que eu vou formando esse diagnóstico? A partir do clima que eu senti, né? A percepção do clima. Só que nunca é certeza, né? Porque eu posso estar no efeito halo, né? Não sei lá, não sei falar essa palavra. Certo, eu vou passar agora para a próxima. Você viu que você contribuiu bastante, né, com isso. Nessa parte semi-estruturada, sempre existem contribuições, né? Certo, agora eu vou passar, quem vai ser a próxima na sequência, acho que é a Josi. É isso mesmo, Josi, você agora. Certo. No caso, a gente, você lembrou de transferência? Mais de transferência da sua parte ou da parte dos pacientes? Certo. Que aí é uma percepção, né? É quando você. Porque a transferência, ela também é algo bem difícil de perceber, né? E aí você vai desenvolvendo essa habilidade, né? E você perceber o que é que o paciente está transferindo para você. E é interessante que é assim também. É, Muitas vezes a pessoa chega para você, Conceição, Josi, da seguinte maneira: ela vem com muita angústia, né? E aí ela joga toda aquela angústia para você. E aí ela se sente mais leve, né? E se você absorveu, né? Você se sente mais pesado porque você absorveu aquilo, né? E o paciente se sentiu mais leve. Claro que isso não gerou uma mudança, né, na paciente. Só que aí o que acontece? Ele vai voltar novamente, porque agora ele está te vendo como um canal onde ele joga as coisas, né, para cima de você. Agora, a gente como terapeuta, a gente vai falar sobre isso. Como que a gente maneja esse conteúdo pesado que o paciente joga para a gente? Isso é um trabalho também que a gente precisa desenvolver. Porque se você termina a terapia, né? Você termina de atender o paciente, você sai com aquilo e você fica pensando naquilo, porque agora você já está no seu papel do dia a dia, papel de mãe, papel de funcionário de uma empresa, o que for, né? De profissional liberal. E você está pensando no que o paciente está falando, que o paciente falou, é porque de fato aquilo que ele jogou para você pegou, né? Você absorveu para você. E quem absorve é o terapeuta. Porque quando você termina a sessão, o terapeuta fica lá também, né? Você assumiu outro papel. Mas a gente não consegue fazer isso o tempo todo. E aí a gente vai entrar nesse tema também de como manejar o conteúdo pesado que o paciente manda para a gente. Porque aí você vai desenvolver uma técnica, né? Cada um vai desenvolver umas técnicas. Normalmente, por exemplo, é uma técnica minha individual, que é aquilo que a gente falou na aula passada. Às vezes tem técnicas que funcionam para mim, mas não funciona para você, não funciona por outro, porque tem muita técnica
que elas são pessoal, que você desenvolve, que eu falei sobre isso. E que é isso, né? Técnica pessoal, que você não encontra em faculdade, em canto nenhum, porque ela é muito individualizada. Seria aquela técnica assim que eu utilizo. Quando eu percebo que o conteúdo está em mim, comigo, normalmente tem uma gaveta onde eu trabalho, né? Eu falo assim, tá, vou deixar, eu faço concreto isso, eu trago para o concreto. Eu falo, tá, peguei o conteúdo aqui, aí eu imagino o conteúdo que a pessoa tem aqui, coloco dentro daquela gaveta e fecho. Falo, agora aquele conteúdo está aqui. Aí quando eu saio, às vezes vem intrusamente na nossa mente. E isso no dia a dia, a gente às vezes passa por isso, pensamentos que vêm intruso, né? O pensamento vem de forma intruso na minha mente. Aí eu falo pro pensamento, falo, opa, você tá lá na gaveta, ninguém mandou você sair. Aí ele vem de novo, eu reprimo ele, aí ele para de vir. Porque condiciona. Mas o que é? Isso é uma técnica minha, individualizada. Isso não tem base científica para isso. A base científica é minha, é empírica, né? É minha isso. E exatamente. Você vai precisar desenvolver as suas técnicas, porque de como que você vai manejar esse conteúdo pesado que você tem. E aí você você tenta de um jeito, não dá, você tenta de outro, mas isso é uma missão sua, é individualizada. Não tem como as pessoas te ensinar isso. Dizer, oh, faz desse jeito que vai dar certo. Então, por isso é técnica pessoal, né? Não é, você não encontra na faculdade, né? E exatamente, você vai desenvolver, porque o que não pode é você deixar esse conteúdo do paciente se misturar com o seu, né? Porque senão você adoece. E às vezes o terapeuta leva isso para casa, né? Começa a compartilhar com outras pessoas. Aí saiu desse set que a gente chama, né? Terapeuta. Tá, vou passar para a próxima pessoa agora. Nossa, quem que é a próxima pessoa?